Pessoal, muito obrigado. Vamos aí para a segunda parte da nossa aula sobre princípios. Então, programado para hoje estão, vamos lá, o desenvolvimento sustentável, a gente já viu no bloco passado, peço que você volte aí para a parte 1. Nós agora vamos ver a solidariedade intergeracional e vamos ver prevenção e precaução, tá bom? Então, isso é o que está programado para o nosso vídeo de hoje. Peço a colaboração de vocês de manter a nossa atenção e vamos para frente. Segundo princípio trabalhado hoje é a solidariedade intergeracional. Solidariedade intergeracional, também conhecido como princípio da solidariedade. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que, olha, é um princípio, meus amigos, que durante muito tempo, inclusive por força da própria Comissão de Brundtland, nasceu dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. A Comissão de Brundtland traz dois conceitos básicos para o desenvolvimento sustentável. O primeiro é o desenvolvimento que permite crescimento econômico, justiça social e proteção do meio ambiente, o equilíbrio ambiental. A gente já falou do tripé. Peço que vocês mantenham essa figurinha aí na cabeça de vocês, tá bom? Mas a própria Comissão de Brundtland, mais para frente, diz, olha, o desenvolvimento sustentável é aquele que permite que as gerações atuais desenvolvam as suas atividades, que vivam as suas vidas, sem comprometer o direito das gerações futuras. Então, durante muito tempo se tratou como a mesma coisa. Mas o princípio da solidariedade, ele acaba ganhando tanta força, ele começa a ser emprestado também até para outros ramos do direito, como por exemplo, se falou muito no princípio da solidariedade quanto à Previdência, quando da reforma de 2019, então, porque se não fizer uma reforma agora, as próximas gerações vão ter uma previdência quebrada, então tem que fazer hoje para que o pessoal lá no futuro possa se aposentar. É um princípio de solidariedade intergeracional. Então, eu peço que vocês tenham particular atenção. Ele ganhou tanta importância que ganhou um nome próprio, acabou se destacando. Mas, como eu já falei, modestamente, acredito eu que praticamente todos os princípios que a gente vai abordar aqui têm alguma conexão, se não é um desdobramento do desenvolvimento sustentável, tá bom? Olha, eu vou postar para vocês o artigo da professora Marcela Vitoriano Silva e o nome do artigo é Princípio da Solidariedade Intergeracional, um olhar para o futuro. Por mais que os livros que estão na biblioteca virtual sejam muito bons, mas eles acabam sendo bem resumidos e acabam nesse tocante, na solidariedade. Mas sim, é um princípio que eu acredito que é muito importante. Esse texto também vai ajudar vocês, inclusive, a reconhecerem o direito ambiental como um direito difuso, tá bom? Olha, trata-se de um objeto que ao mesmo tempo a todos pertence, mas a ninguém específico possui. Essa citação eu já fiz para vocês, é do professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, e ele está se referindo ao meio ambiente. Agora, pertence a todos ao mesmo tempo. Minha pergunta é, quem são todos? E claro, pessoal, a resposta mais simples seriam todos os seres vivos, todas as pessoas que estão no mundo. Eu vou falar em algum momento lá no confessional que basicamente esse todos aqui, infelizmente, cada um tira a sua conclusão, seriam os seres humanos, tá bom? A gente protege os animais para nos proteger. Acredito que muita gente já coloca em xeque esse valor, pode ser que mude para o futuro, cada um de nós aí pensar nas vantagens e desvantagens, mas o fato é que nossa Constituição ela ainda tem um caráter muito antropogênico. Além do mais, a todos pertence, mas ninguém em específico. De novo, todos os seres humanos, os que vivem, né, professor? E os que ainda vão viver. Aí os que viveram também, né, professor? Não, já foi deles, hoje é nosso e dos que ainda vão vir. Não, professor, então vai ser ainda dos que vão vir. Não, o ambiente hoje já pertence àqueles que ainda
sequer foram planejados, aqueles que têm apenas a potência de vir a ser. Por quê? Aquele desequilíbrio que a gente causar no meio ambiente hoje vai repercutir na vida deles. Por exemplo, locais que foram contaminados com radiação, é muito comum o nascimento de pessoas com mutações. É muito comum doenças de câncer começar a desenvolver bem mais cedo. É bem comum pessoas que nascem sem um braço, sem uma perna. Fica mais comum o nascimento de gêmeos siameses. Então, não estou dizendo que essas pessoas não têm direito de ser. Têm direito de ser. Mas imagine que uma dificuldade a mais que eles vão ter que carregar para a vida inteira podia ter sido evitada se a gente agisse da melhor maneira possível. E claro, para evitar também aqueles futuros catastróficos. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Essa solidariedade também é conosco no futuro. Eu gosto também, vocês vão notar que eu gosto bastante, talvez nos momentos síncronos eu me sinta mais à vontade para contar essas historinhas, mas imagine aquele sujeito que tinha um grande sítio, tá? Um grande imóvel rural, que tinha ali uma cobertura vegetal natural, tá bom? Ele descobriu que poderia vender a lenha dele, sei lá, para pizzarias comprarem a lenha dele, tá bom? Ele começou a extrair a lenha do seu terreno para vender para as pizzarias de forno a lenha, ok? Para padarias, para cerâmicas, queimar o tijolo, ok? Então ele começa a vender toda a lenha que tem lá no terreno dele. O que vai acontecer, meus amigos, é que em algum momento vai acabar. Agora imagine uma outra situação. Vamos supor até que esse sujeito, do nosso primeiro exemplo, ele fosse o dono de uma dessas pizzarias, ou dono de uma dessas cerâmicas. Ele vai gastar tudo o que ele tem, que está barato, vai tirar tudo de uma vez. Como ele está tirando muito rápido, inclusive se ele for vender para fora, o preço cai, porque oferta e demanda, vocês já pagaram aí quase todos ou todos os tópicos de economia. Então, oferta e demanda, vai cair o preço, ele vai vender tudo e aí vai usar tudo na cerâmica dele e vai acabar. Ele vai ter que importar cada vez de mais longe, trazer de outro município, trazer de outro estado, vai ter o risco ali de multas ambientais, GTAs, burocracia e tudo mais o que ele possa pensar que vai existir. Agora imagine o seguinte, a grande maioria das nossas espécies vegetais aqui, elas têm uma capacidade de regeneração, desde que tenha um mínimo substrato possível. Imagine que no primeiro ano ele tirou só esse quadradinho aqui, ó. No segundo ano ele tirou esse, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Temos aqui o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3, professor, 18. Depois 15, 20, 25 anos, é possível que se ele deixou, se ele permitiu, se ele deu uma adubadazinha aqui, ou até mesmo se ele plantou as mudas de espécies lenhosas, depois de 20 anos, vamos colocar mais um aqui, ó. Pronto, vai ter 7, vai dar 21, ok? Ele vai chegar aqui na 21. Quando ele estiver no 22º ano, ele vai voltar aqui e ele tem lenha de novo. Princípio da solidariedade intergeracional, porque daqui a 21 anos ele ainda vai ter essa fonte de renda. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? E claro, o princípio do desenvolvimento sustentável, porque não comprometeu o acesso dele a recursos no futuro. Ele vai viver daqui a 21 anos, pelo menos tão bem quanto ele vive hoje. Tá bom? Então vamos lá para frente. O artigo 225, meus amigos, que a gente vai tirar um tempo, uma aula dessas aqui, um bloco de 50 minutos, talvez até mais, só para falar dele, nós vamos abordar o 225, tá bom? Mas ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia e qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo. Então, eu tirei uma parte aqui, ó, fica colchetes não, parênteses, fica os 3 pontinhos,
e aí nós temos a proteção das presentes e futuras gerações, impondo-se o dever de protegê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Ou seja, nós temos o princípio, também não está nominado como solidariedade, mas ele está lá na nossa Constituição. Tá bom? A grande maioria dos autores, inclusive ao contrário do desenvolvimento sustentável, vão dizer que isso aqui está explícito, não precisa interpretação maior nenhuma. Já chegamos nos nossos 10 minutos, bebe aquela água, dá aquela alongada e volta assim que puder, por gentileza.